Olá, tudo bem? Vamos aqui para mais uma microaula, né? Sobre que a gente vai falar sobre os assírios e os caldeus. Depois a gente vai falar sobre o Egito, né? Aqui continuando sobre o assunto da Mesopotâmia, que ficou faltando, né? Esses dois povos, né? Os assírios e os caldeus. E vamos lá falar primeiro dos assírios, né? Os assírios que são originados da cidade de que fica no norte da Mesopotâmia. A palavra Síria, né, que é a cidade, ela vem de Assum, né, é uma cidade comercial, uma cidade de passagem, né, uma cidade de passagem, e ela era constantemente invadida, né, por isso. Então isso acabou despertando nos assírios um fervoroso espírito guerreiro, né. Então pelo fato que os assírios vão ficar conhecidos por serem um guerreiro extremamente feroz, né, e muito violento, né. A violência que os assírios faziam com os povos conquistados a fazer com que vários povos, né, que depois de desmontar seu império, se revoltem contra eles, né. Então Taim sofria várias invasões constantes na região assíria, né. Tinha um espírito guerreiro, né, muito feroz, né. E aqui eles organizaram também, que é interessante, nos primeiros exércitos permanentes da história, né? Foram organizados pelos assírios. E eles tinham um exército bem preparado, né? Um exército que usava lanças, espadas, né? Feito de ferro, que era uma vantagem, né? Que era uma vantagem para a época, né? E eles usavam a cavalaria, né? A cavalaria bem equipada, né? Tinha carros de combate, com as rodas reforçadas. E o que eles ficaram mais conhecidos, né? Eram guerreiros extremamente cruéis, né? Então isso fez com que vários povos se rebelassem contra os assírios, né? E acabou isso minando o seu império, né? E aqui nós temos os caldeus. Os caldeus também são conhecidos como neobabilônicos, né? Vão ser residir na cidade babilônica. Daí vão ficar conhecidos como neobabilônicos, né? O principal rei dos caldeus era o que? Nabucodonosor. Aqui, como grandes obras, né, nós temos aqui o chamado Jardins Suspensos, né, e a Torre de Babel, né. A Torre de Babel é muito famosa, né, principalmente naquela história bíblica, né, que a gente conhece bem, né, onde Deus, né, confundiu várias pessoas, confundiu as pessoas com a língua, né, onde cada pessoa começou a falar uma língua diferente e confundir. A própria palavra Babel, né, ela, se a gente for traduzir para o hebraico, ela significa confusão, né? Na verdade, a Torre de Babel era um zigurate, né? E os sumérios, eles acreditavam, né, que os zigurates eles serviam de descida para os deuses, né? Os deuses poderiam descer pelos zigurates, né? Então pode também significar, Babel pode significar também porta do céu, né? Por causa disso. Nós temos aqui um fato interessante, que era o cativeiro da Babilônia, que é uma história bastante interessante, onde os caldeus, né, conquistaram os hebreus e levaram vários hebreus como escravos, né, escravos para essa região. Consequentemente, os caldeus foram derrotados pelos persas, né, liderado por Ciro, né, Ciro o Grande, né, que vai invadir a região e conquistar os caldeus. Aí chegamos ao fim, né? E aqui nós estaremos na história de um povo, de uma história bastante interessante. É um dos grandes povos, né, da antiguidade, né? Da antiguidade, pode-se dizer que é o Egito Antigo, né? A história do Egito Antigo, ela começa mais ou menos há 4.000 anos antes de Cristo, né? O Egito que nós conhecemos, né, o que a gente fala de Egito Antigo, essa história vai iniciar em 3.200 a.C., né, e vai a 525 a.C., né, é a história aqui do Egito que a gente conhece, né. O Egito, ele, segundo conta a história, né, 6.000 anos antes de Cristo, a região que hoje é o deserto do Saara, ele vai começar a se desertificar, né. E aqueles povos que existem nessa região vão começar a migrar para as regiões onde tinham rios, né? Uns vão para a Nigéria, outros vão para a Etiópia e outros vão para a bacia vão para o nordeste da África, às margens do rio Nilo. Esse povo que vai para o nordeste da África, né, as margens do rio Nilo,
vai, consequentemente, produzir uma grande civilização, que é o que nós conhecemos hoje como o Egito Antigo, né? Então tá aqui a localização do Egito Antigo, né? Nordeste da África, né? As margens do Rio Nilo, né? Então nós temos aqui cada região, nós tínhamos que água e solos férteis, né? Então os egípcios, assim como os mesopotâmicos, eles aproveitavam as cheias do Nilo para fazer agricultura, né? O rio ele enchia, ele deixava uma espécie de lodo nas margens, aonde deixava a terra bem produtiva. Então assim, eles vão criar diques, né? Várias construções propriamente para facilitar a agricultura, né? Construir diques, canais de irrigação. E a história do Egito. A história do Egito, geralmente, a gente pode dividir em duas fases, né? Período pré-dinástico e período dinástico. No período pré-dinástico, o Egito em si, ele não existia como nós conhecemos hoje, né? Na verdade, o Egito estava dividido em reinos, né? Você tem aqui o Baixo Egito, né? E o Alto Egito. O Baixo Egito já ficava no encontro do Rio Nilo com o mar, e o Alto Egito ficava mais abaixo, né? O que acontece? Consequentemente, nós vamos ter o que é a unificação desses dois Egitos, né? O rei do Alto Egito, do Alto Egito, que era Menes, né? Ele vai unificar, ele vai invadir o Baixo Egito e vai unificar os dois Egitos. A partir daí nós vamos ter o que? Vai se iniciar a dinastia dos faraós. Então a partir daí nós entraremos no chamado período dinástico, né? Até então, no período pré-dinástico, né, o Egito ele não tinha ainda a questão dos faraós. Só a partir da unificação do Egito através de Menes, aí nós vamos ter vai se iniciar a dinastia dos faraós. Por isso que Menes constantemente é considerado o primeiro faraó. O faraó, ele era um rei, né? Na verdade, os egípcios eram uma monarquia teocrática, né? O rei é como se fosse um representante dos deuses, né? E no período pré-dinástico, né? Que o período dinástico, melhor dizendo, período dinástico, nós podemos dividir em algumas partes, né? Nós temos aqui o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Então a gente pode dividir dessa forma. No Antigo Império, nós temos aqui como características, né? Nós temos aqui a capital, né? Que foi Tins, depois passou para Mênfis, né? E nós temos aqui a questão do faraó, né? O faraó ele começa a adquirir poderes religiosos, militares e administrativos, né? Então o faraó ele começa a acumular extremos poderes em torno de si. A partir da quarta dinastia, né, de Kelps, Kefre, Miquerinos, o faraó ele começa a acumular todos esses poderes. E a partir da quarta dinastia, nós temos também a construção das primeiras pirâmides, né? Se lembrando que as pirâmides, na verdade, eram grandes túmulos, né? Os egípcios eles acreditavam na vida após a morte, né? Então, para isso, então, o que eles faziam? Eles preservavam os corpos, né? No processo de mumificação, que todo mundo aqui já conhece através de filmes, né? Desenho, tem histórias, né? Que falam da questão das múmias. Então era por isso que eles preservavam os corpos, né? E é um processo que ainda hoje há vários debates, né? Como é que os egípcios fazem esse processo. Na verdade, muito se fala mumificação, e as pessoas acham que todo mundo a ciência moderna tem total conhecimento de como os egípcios mumificaram. Na verdade, não tem, né? Mas algumas coisas se dá para dizer o que eles faziam, né? Mas não totalmente. Então, por volta aqui de 2400 a.C., né, revolta liderada por administradores das províncias, né, os nonos, abalaram o império. O que foi acontecer? O imperador, para facilitar a administração do império, ele vai entregar o comando de várias províncias a vários nomarcas, né, que eram os líderes do nomos. E, consequentemente, esses nomarcas vão ganhar muito poderes e eles vão acabar se rebelando contra a autoridade do faraó. Isso vai acabar criando confusão no Império, né? E nós chegaremos ao fim do Antigo Império. Nós temos aqui o Médio Império. O que vai acontecer? A nobreza de Tebas, né, vai se organizar e vai colocar, vamos dizer assim, pôr ordem na casa, né? Pôr ordem na revolta dos nonos, né? Aí, a partir daí, a capital vai se tornar Tebas, né? Nós temos aqui, a partir daí, também a nova dinastia de faraós,
né? Agora os faraós são de Tebas, né? E uma estabilidade política, né? Vamos dizer assim, a nobreza tebana vai conseguir estabilizar o império, vamos ter um crescimento econômico, florescimento artístico, até uma certa expansão territorial, né? Uma conquista da Núbia. A Núbia era uma região muito importante, pois era uma região que era rica em ouro, né? Daí a importância, né, da Núbia, né? Essa fase ela vai ter seu fim com a invasão dos Ixos, né? Os Ixos, né, como um povo que veio da Ásia, né, povo de origem asiática, e eles invadem o Egito e provavelmente estabelece a capital em Avaris, né? E isso vai por fim a fase do Médio Império. Outra fase seria a fase do Novo Império. Essa fase do Novo Império, o que acontece? A nobreza tebana novamente ela vai se organizar e vai expulsar os Ixos, né, do território. E é nesse período que é bastante interessante que várias obras do Egito Antigo, né, vão ser construídas nesse período, né, obras bastante interessantes, né, que ainda hoje, né, também especialistas estudam para entender como os egípcios conseguiram construir naquela época, né. Provavelmente hoje, você fazer essas obras que os egípcios faziam hoje, com a tecnologia nenhuma, é algo bastante explicável, mas naquele tempo a gente tem que levar em conta, né, que os egípcios não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Então existem vários debates, né. Na verdade é um verdadeiro enigma, né, como é que os egípcios faziam algumas obras, construção. Existem vários debates, várias teses que tentar assim, justificar como é que os egípcios faziam essas obras, né, naquele tempo, né? Então aqui nós temos aqui a nobreza tebana expulsa os Ixos, né? Nós temos aqui a grande expansão militar dos egípcios, vão chegar até a Palestina, os egípcios vão ter uma grande expansão militar, né? Onde vão estar em contato com os hititas. É tão interessante esse contato com os hititas, né? Que a primeira tratado de paz da história vai ser entre os egípcios e os hititas, né? Onde eles vão assinar um tratado de paz, né? Onde vão assinar um tratado de paz, e é considerado o primeiro tratado de paz da história que se tem notícia, vai ser esse, né? Nós temos aqui a organização do exército permanente, né? Um exército próprio provavelmente para a guerra, treinado, né? E nós temos aqui o montanhismo de Amenófis, né? Amenófis, ele, para reduzir o poder do sacerdote, semente do sacerdote de Amon-Ra, ele vai criar um culto, né? Ele vai juntar toda a divindade em um, né? Que é o culto ao deus Atum. Então, por isso, ele vai criar uma espécie de monoteísmo, né? Onde todos os deuses seriam unidos em um, né? O culto Deus um, quer dizer esse disco solar. E ele fez isso provavelmente para combater o poder dos sacerdotes, né? Sacerdotes, mesmo sacerdote de Amon-Ra. Inclusive, vai mudar até o nome, né? Vai ficar Akhenaton, né? E, consequentemente, essa reforma religiosa feita por Amenófis não vai durar muito, né? Isso vai durar só até sua vida, né? Quando ele morre, essa reforma acaba e, consequentemente, volta tudo o que era antes, né? Então, aqui nós temos aqui em 1667 a.C., né? O Egito foi agitado por revoltas populares, né? E acaba entrando em decadência, né? Então, isso tem uma decadência do novo império. O que vai acontecer? Várias revoltas no Egito vão fazer que o Egito acabe se fragmentando. Regiões que o Egito havia conquistado vão se libertar, como por exemplo a região do reino de Kush, né? Que nesse período vivia dependente do Egito, né? Via anexado ao Egito, vai se fragmentar, que vai ser nosso próximo assunto também, que a gente vai falar, né? Temos um período de tentativa, né, de renascimento do Império Egípcio, que é conhecido como Renascença Saita, né? Que ela faz parte da recuperação econômica e cultural depois da invasão assíria, né? Depois que o Egito começa a se fragmentar, eles começam a ser alvo de invasão de vários povos, né? Assírios, persas, né? Com a invasão assíria, né, que vai durar mais ou menos 8 anos, os egípcios vão ter uma pequena, vamos dizer assim, renascença, né? Que é conhecida como Renascença Saita, só que acaba que não vai durar muito, né? Consequentemente não vai durar muito, mas nesse período vamos ter aqui um grande desenvolvimento cultural, econômico, né? E, consequentemente, os egípcios vão ser conquistados por outros povos, né? Nós temos os persas, né? Os persas vão invadir o território egípcio
e, consequentemente, vão transformar o Egito numa satrápia, né? Numa província persa, né? Consequentemente, a gente pode falar sobre acrescentar uma coisa sobre os egípcios. Consequentemente, seria a sua religião, né? Essa religião, eles eram politeístas, né? E os deuses egípcios, eles tinham várias formas, né? Podemos dizer, os deuses egípcios, eles eram antropomórficos, né? Tinham forma humana, zoomórfico, forma animal, e antroposomórfico, né? Tinha forma humana e forma animal, né? Isso é a principal característica dos deuses egípcios, né? E a gente pode destacar a questão da própria mumificação, né? Que a gente já falou aqui, que eles acreditavam na vida após a morte, né? Acreditavam que a pessoa poderia, né, voltar até a vida. Por isso que eles embalsamavam, né, os corpos, né, preservando os corpos, né? Então isso seria que a gente poderia acrescentar sobre os egípcios, né? Qualquer coisa é só entrar em contato, né, para uma coisa mais sobre os egípcios, que é só uma microaula, e ficaria por isso. Na próxima aula a gente vai voltar com a questão do reino de Cush. Então, muito obrigado.